Oi, turma. É com muita alegria que nós vamos dar início, então, aos capítulos do livro Mundo Regenerado, do Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, tá? Mundo Regenerado. Sem aprofundar-se em reflexões em torno da grandiosidade do programa de regeneração da sociedade terrestre em um planeta inteiramente renovado, pensou-se na possibilidade de um milagre ou salto na natureza, dando lugar repentinamente à transformação dos escombros culturais e morais que examine por toda parte. Indispensável considerar-se que o acúmulo de horrores praticados no curso da sua história através de ações nefastas em que predominavam o ódio, o egoísmo e a soberba, não poderia desaparecer em breve tempo, dando lugar aos sublimes sentimentos do amor através do altruísmo, da misericórdia, da beleza e da compaixão. Ou seja, a natureza não dá saltos, né? O larguíssimo período de construção da humanidade foi todo assinalado pelo primarismo das paixões desastrosas, embora a criatura sempre houvesse tomado conhecimento das suas altas responsabilidades pela vida e os deveres para preservá-la com elevação. Ou seja, em todo momento da nossa história, nós tivemos condições de entender o caminho melhor a seguir. Mas, pelo nosso atraso moral, a gente geralmente escolhe o caminho errado, né? Dá as cabeçadas. Mensageiros espirituais visitaram o mundo em todos os séculos, conclamando os indivíduos ao culto do amor e da compaixão, informando a sua procedência de natureza espiritual, mas nem sequer foram ouvidos ou acreditados. Tá aí Jesus até hoje, mais de 2000 anos, e a gente ainda relutando com os sentimentos, né? Sempre degladiando com aquela coisa, o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. Aí vem Santo Agostinho e fala assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Alguns se transformaram de mensageiros da paz em governantes belicosos e insensatos, assinalando as existências com a impiedade do egoísmo exacerbado e de outras paixões descontroladas. Impérios foram erguidos por escravos que sucumbiram anônimos, vencidos pelos perversos governantes da fase desditosa em que viveram. Civilizações ricas de beleza e encantamento não resistiram aos vândalos e apaixonados pelo poder que as consumiram, tudo reduzindo a destroços pela sua tirania. Ou seja, Jesus sempre falou que o pior que a gente tem, orgulho e egoísmo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o espírito nasceu, que ele vem com essas duas chagas, o orgulho e o egoísmo. E são realmente duas chagas que não deixam a gente progredir. Nações florescentes e belas, assinaladas pelo pensamento filosófico, pela poesia e todas as estesias oferecidas pelos deuses, não resistiram aos inimigos do progresso, que as fizeram desaparecer sobre as areias escaldantes dos desertos ou submergiram nas águas oceânicas. As bênçãos que eram prometidas transformaram-se em maldições no eito da escravidão em séculos de dor e sombra, de esmagamentos e terrores. Veio Jesus demonstrar a grandeza do amor e ele próprio foi vítima da loucura que assinalava o seu tempo. Aliás, sem muita diferença dos tempos atuais, sob o ponto de vista ético e moral. Se Jesus aparecesse hoje aqui na frente da gente, a gente ia crucificar ele de novo. Ia falar assim, esse cara é um doido. Tem nada a ver com o Filho de Deus, ele não é nosso irmão coisa nenhuma, ele não é perfeito coisa nenhuma. É mais um doido que está aí falando pelo vento. Por quê? Porque nós não temos uma moral da mesma forma que ele tem para entender os ensinamentos dele. Os ensinamentos de Jesus hoje, se ele chegasse na frente de um boteco e falasse, gente, vocês estão tudo bebendo aqui, fumando, perdendo tempo, vai para casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu marido, para de ficar perdendo tempo com vício. E eu falar para ele assim, vai se divertir em outro lugar, deixa a gente em paz, né? A sociedade que nós temos, tanto aqui, né, Itacoaxetuba, São Paulo, Brasil, o mundo, ela ainda está muito materialista para entender que o ideal é você estar do lado de pessoas que você ama e que amam você de verdade. A gente imagina que amor é o quê? O que é amor para você? O tempo todo eu me faço essa pergunta, o que é amor? É sexo? É doar? É você ser bom? Né? O que é amor? O amor puro e verdadeiro que Jesus ensinou, ninguém entendeu até hoje, gente. Nós estamos dando cabeçada ainda para entender o que é isso. E não é tão difícil entender. O difícil é praticar o verdadeiro amor, que vem com perdão, resignação, resiliência, que vem com um monte de outros fatores que a gente está longe de praticar, mas muito longe. Por isso que eu falo, se Jesus aparecesse aqui de novo, a gente ia falar para eles, desculpa, viu? Você está no lugar errado, na hora errada. Ia taxar o cara como um doido.
né? A gente não quer acreditar no que é bom. A gente prefere a porta... Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso. A porta larga, ela é sempre melhor, né? A gente passa sem dificuldade. A estreita, a gente tem que, né, dar um jeitinho para passar. A gente tem que se adaptar a ela. E quem diz que isso é bom, né? Pra gente, não. A gente tá acostumado com o quê? Tudo que é fácil. Tudo que é fácil, eu vou. Tudo que é fácil, eu vou e a gente só se lasca. É o caminho errado. E o mundo prosseguiu na saga da crueldade, com séculos de esperança que se transformaram em desencanto e dor. Ou seja, por mais que a gente cause a dor, a gente fica lá depois falando para Deus: ai, melhora a minha saga, melhora a minha jornada, Senhor, me ajuda. A gente se faz de tudo para se lascar e depois fica pedindo para Deus para ele dar um jeito. Ele até dá, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Os cárceres imundos sempre estiveram abarrotados de vítimas e os assassinatos tornados legais pelos chefes de Estado ceifaram incontáveis existências risonhas que passaram a acumular ódio nas esferas próximas do planeta. Eu estava fazendo um estudo aqui desse outro livro aqui, né? Esse daqui eu faço, mas eu não leio para todo mundo. Alânia. É uma colônia que foi criada na Segunda Guerra Mundial para receber as pessoas que estavam em campos de concentração, que viveram o caos, né, da época do Hitler. E esse livro, ele passa para a gente, né, as coisas assim horrendas que os alemães fizeram na época da Segunda Guerra, tal, o caos instalado por pela ganância dos líderes, né, da guerra daquela época. E dentro daquela época, mesmo as pessoas vivendo aquele caos todo, ainda tinha gente que só acreditava no materialismo. Ainda passando por todo aquele caos, a pessoa não tinha fé na espiritualidade, em Deus, não conseguia manter essa chama acesa. E muitos espíritos na época acabaram fazendo o quê? Parando no umbral. Então foi criada a Alânia, que era para socorrer essa turminha aí que dava aquele clique assim e falava assim: eu acredito em Deus, eu preciso de Deus. Então a gente faz tanta porcaria e depois a gente fica lá: ô Senhor, me socorre, dá a mão aqui, me tira daqui, né? Mesmo em estado de guerra, de destroço, de caos, as pessoas não... Jesus falava: não aprende pelo amor, vai pela dor, mas às vezes nem na dor a gente aprende. E é isso que eu vejo que o texto vem chamando a atenção pra gente, né? As transformações são necessárias. E às vezes a gente sente dor para se transformar. E tem gente que nem na dor quer se transformar. E aí? Santos e mártires proclamaram o bem em toda parte e foram silenciados pelos tremendos sicários da humanidade. Como, porém, a marcha do progresso é inexorável, vieram os espíritos imortais e anunciaram chegados os tempos para as grandes transformações, já que o planeta evolui apesar dos seus habitantes insistirem nas odientas cruzadas da destruição. Então, independente da nossa vontade, o planeta vai se desenvolver. A gente querendo, aceitando ou não, as transformações, as mudanças, elas vão acontecer. Só que como elas estão acontecendo e tem gente que se nega a acompanhar a transformação, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? O planeta vai melhorando e você não se melhora. Você vai continuar ali? Você acha que é justo isso? É que nem passar de ano. Se você aprende a lição, você vai para frente. Se você não aprende, você vai ficar onde? Vai ficar ali, parado, até aprender. Não pense vocês que ali tem uma... na lei do progresso nosso, é que nem a lei dos homens, não, que é a aprovação automática. Isso aí não existe, não. Se você conseguir acompanhar, você vai. Se não acompanhar, você fica, né? O inegável progresso tecnológico estendeu-se por toda parte, mas em razão do atraso moral dos homens, passaram a ser aplicadas também as mesmas condutas ancestrais de poder e de governança. Como consequência, a ética e a moral deram as mãos e foram destroçadas pela violência dos alucinados que ameaçam a humanidade de extinção. O que se não dará com certeza, porque Jesus é o condutor da barca terrestre, que tem a missão de a levar ao porto de segurança e ofertá-la ao Pai misericordioso. Então, por mais que tenha gente que queira atrasar, né, o nosso avanço, tem os que lutam pelo avanço. Graças a Deus existe uma batalha entre o bem e o mal, agora basta a gente escolher que lado que a gente quer ficar. Este tórrido momento, caracterizado pela desordem e vencido pela anarquia, está previsto nos códigos divinos. Não te assustes, não te alarmes, não duvides do guia celeste. A glória barca terrestre não se encontra à matroca.
A orquestração que se ouve é de dores e tragédias, fruto dos destroços que flutuam em toda parte e da alucinação das massas. Isso, porém, logo passará, e ventos generosos soprarão as cinzas dos incêndios morais, e abrirão caminhos entre pedras de aparência inamovível. Não censure os maus, tornando-te um deles. Ou seja, mesmo que existam pessoas ruins, escolhas ruins, a gente não tem que estar lá cutucando. Ou a gente auxilia ou a gente deixa o cara colher lá os frutinhos dele, mas não tem que seguir, né? Confia em Deus e acalma-te, cumprindo o teu dever de amar a tudo e a todos. Retifica os conceitos que te pareçam sediços ante a injunção penosa. Aprofunda reflexões em torno da fé raciocinada e avança com um sorriso de esperança. Porque por mais incrível que possa parecer, já estamos iniciando desde algum tempo um mundo de regeneração planetária. Mantenha a certeza de que verdadeiros contingentes de espíritos nobres estão laborando na execução do programa superior. Conecta com eles e torna-te uma âncora para evitar qualquer tipo de naufrágio. Algumas mensagens que constituem o presente livro foram divulgadas oportunamente pela imprensa espírita. Elas são convites à melhor conduta nas situações vigentes na Terra de hoje e oferecem conforto e segurança a todos aqueles que sinceramente anelam por um mundo melhor. Agradecemos a gentileza dos nossos leitores e rogamos ao Mestre Incomparável que a todos nos abençoe e proteja. Então, aqui foi feito esse texto em Amparo, São Paulo, dia 12 de novembro de 2022, e é um texto ditado por Joana de Ângeles, tá? Que é a mentora do Divaldo. Eu acho que vocês lembram que eu falei isso aí ontem, né? Na introdução do primeiro vídeo. Então, gente, tudo que vem pela frente, né? Vai depender muito da nossa atitude de hoje. De tempos em tempos, o homem precisa dar saltos, sim, mas não é de uma hora para outra. Mas ele precisa sair daquele comodismo, da zona de conforto, sim. Precisa melhorar, precisa avançar. E se a gente precisa disso, a gente vai ter que fazer por onde? Escolhendo os melhores caminhos, que às vezes são tortuosos, que às vezes dão trabalho, mas nós precisamos escolher os bons caminhos, né? Entre estar numa festa, bebendo, dando risada, passando uma noitada, se fazendo de feliz e estando em casa, pegando um livro, fazendo uma leitura, lógico que fazendo um livro é chato, é monótono, mas a gente vai estar na tranquilidade no nosso lar. Já num lugar onde tem um monte de gente com várias intenções, com uma bebida alcoólica na mão, né? Que eu tô dando um exemplo, mas a gente se envolve naquele ambiente, as nossas ideias ficam frouxas e aí a gente acaba falando, fazendo, pensando um monte de abobrinha e o nosso espírito vai pagar alto com isso. E eu volto a repetir, eu adoro essa frase, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo que é demais acaba gerando problema. Tudo que é demais. Se eu beber água demais, vai me gerar problema. Então ela é saudável, ela é boa, mas eu não posso beber demais, que ela vai sobrecarregar meu rim e eu vou ter problema com o rim. Então tudo que é demais é problema. A gente pode ir numa festa? Pode. A gente pode se relacionar com pessoas diferentes, conhecer pessoas? Sim, mas tem que tomar cuidado. Né? Tem uma frase que fala, tome cuidado quem você coloca dentro do teu carro, dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro do teu coração. Você não sabe o que aquela pessoa vem trazendo. Então, o seu caminho é o seu. Você tem que trazer os afins, as pessoas que têm afinidades para caminhar com você. Aqueles que não têm tanta afinidade, você socorre, você ajuda, você dá uma palavra, você dá um exemplo, mas você não tem que escolher o mesmo caminho daquela pessoa. Né? Minha mãe sempre falava para mim, você vai para a escola, você vai ter um monte de amiguinho lá. Você vai ver eles fazendo um monte de coisa. Aqueles que estiverem estudando, você anda junto. Aqueles que estiverem bagunçando, você cumprimenta, tal. Você não precisa ser inimiga de ninguém, mas você não tem que estar lá junto no meio da bagunça. Né? Então, desde pequena que eu já fui orientado, o que é certo e o que é errado. E geralmente o certo é chato, é monótono, né? Cai uma certa rotina, mas é o certo. Então, o que é certo eu tenho que seguir. Isso vai fazer com que eu evolua. Agora, o que é errado vai me trazer problema. Tudo que eu fizer de errado vai ser problema. Se eu fazer no certo já tá dando merda, gente, imagina se eu fizer errado então, né? Então vamos pensar que para essa evolução do planeta, nós também precisamos evoluir. Senão o planeta vai e a gente fica, tá certo? Aí eu adorei, esse primeiro capítulo já foi o máximo. Espero que também tenha sido para vocês. Até logo, beijo!